Ledo Ivo é um poeta alagoano com quase 70 anos de Rio de Janeiro. Poeta, romancista, contista, ensaísta, tradutor, em todos esses gêneros ele foi premiado. Em 1940, ele saiu de Maceió para ir para o Recife, aonde começou a sua profissão de jornalista. 3 anos depois, vinha para o Rio de Janeiro e foi trabalhar com Carlos Lacerda na Tribuna da Imprensa. E estudar Direito na Nacional da Universidade do Brasil. Em 1944, ele lançou o seu primeiro livro de poemas, As Imaginações. E sobre ele, o crítico Wilson Martins escreveu que você, com esse livro, reintroduziu a emoção poética na poesia brasileira. Por quê? Não sei, só perguntando ao Wilson Martins. Mas como ele já morreu, né? É difícil. Não, mas é explicável isso pelo seguinte, porque depois do modernismo, quer dizer, eu surgi no bojo de uma nova geração, a chamada geração de 45, né? Uma geração que muito austera, sisuda, e que com a visão nova das coisas, porque 1945 é um ano marcante no Brasil. É o ano do suicídio, da queda do Estado Novo e do Getúlio Vargas, da morte do Mário de Andrade, do fim da Grande Guerra, né? Era um ano que no mundo inteiro havia uma aspiração de paz, de reconstrução, de um novo caminho, etc. E a geração de 45 surgiu exatamente nesta época e tinha uma visão, vamos dizer, formal da poesia. Uma poesia meio fria, sem emoção, o poeta como uma espécie de artífice do verso, um pouco distanciado da vida cotidiana, dos grandes problemas emotivos como o amor, a morte, a paixão, essas coisas todas. De modo que nessa geração mais ou menos velada, eu me distinguia por uma espécie de diferença. Aliás, o grande crítico Sérgio Buarque de Holanda escreveu, parece um artigo, não me lembro, dizendo que esta geração se distingue porque tem poetas de nome muito compridos, como João Cabral de Melo Neto, Fernando Ferreira de Lauanda, Paulo Mendes Campos, José Paulo Meira da Fonseca, Afonso Romão, Afonso Félix de Souza e Domingo Carvalho da Silva, etc., e um poeta de versos longos e nome curto, Ledo Ivo, né? De modo que realmente na poesia a emoção, a experiência pessoal tem um papel muito grande, um peso muito grande. O Wilson escreveu também que eram conhecidas as suas reservas, aspas, se não a sonsa hostilidade, fecha aspas, com relação ao modernismo. Você foi hostil aos modernistas, mesmo sendo considerado a terceira geração do modernismo? Não, em primeiro lugar, eu acho que há um equívoco no Brasil em relação ao modernismo. Muita gente confunde o modernismo com a Semana de Arte Moderna, entende? Que é uma ilusão, porque o modernismo foi um movimento que se alastrou no Brasil na década de 20 em vários estados, né? Não digo modernismo, mas uma espécie de aspiração à modernidade. A influência do Gilberto Freire no Nordeste é tão grande quanto a do Mário de Andrade, quer dizer, em São Paulo, né? De modo que eu acho apenas que o modernismo foi um movimento como outro qualquer, como o simbolismo, como o parnasianismo, como o romantismo. Eu não me sinto filho do modernismo, entende? Eu me sinto filho de toda a literatura brasileira, desde Anchieta e Gregório de Matos, né, até os poetas daquela época, como Drummond, Jorge de Lima, Bandeira, Murilo Mendes, etc. Eu não acho que a minha geração seja uma nova onda modernista, entendeu? Eu acho que é uma geração diferente, sem nome, inclusive porque, uma coisa curiosa, depois dos ismos europeus, deixou de haver praticamente ismos brasileiros, né? Hoje não há mais ismos poéticos, hoje a criação poética é uma aventura individual, você não é mais ligado a grupos, né? Não há mais uma espécie de canônica de escola, como no tempo do parnasianismo. Hoje você é um atirador solitário na poesia e no romance brasileiro, né? Isso é melhor para a poesia? Então, isso é melhor para tudo, porque permite a você, quer dizer, não se vincular a ismos, não se vincular a escolas, né? E
buscar a sua identidade, o seu eu, né? A sua maneira de criar, de pensar. Você é autor dos versos em que informa que se sentiu mergulhado no passado, cada vez mais moderno e mais antigo. É exatamente, eu tenho a impressão que porque você não vive, na sua formação cultural, né, o passado tem um grande peso, inclusive porque o passado é a única coisa que existe, né, já estratificada, já canonizada, né, de modo que, ao contrário dos modernismos, que de certa maneira menosprezavam o passado, né, e até zombavam dos que vieram antes, né, eu acho que a literatura brasileira, como toda a literatura, é um sistema que vem de longe, né? Você não pode ser um bom ou até um grande poeta da sua língua sem conhecer profundamente um Camões, né? Sem conhecer toda a tradição poética da língua portuguesa, tanto de Portugal como do Brasil, né? Você não pode ser um bom romancista sem conhecer a literatura brasileira desde o começo, entende? Eu acho que, para mim, a literatura é uma tradição e, ao mesmo tempo, uma invenção, uma reinvenção, né? Quer dizer, você tem que trazer algo de novo, uma voz nova para o que já existia. Eu não vejo nenhuma colisão entre a tradição e a sua afirmação pessoal. Pelo contrário, um dos maiores poetas do século, T.S. Eliot, que aliás foi muito lido pela minha geração, dizia sempre que a criação poética é uma soma da tradição, né, e da criação individual, do talento individual. São os dois elementos necessários para que você seja um bom poeta e um bom escritor. Em 1949, você se formou em Direito na Nacional. Para quê? Porque eu sou de uma família muito grande, 11 filhos meu pai tinha, meu pai era advogado e cada filho era destinado a uma profissão. De modo que ele me destinou a me formar em Direito, como outros irmãos meus, etc. Eu vim para o Rio, me formei em Direito, mas eu nunca advoguei e também nunca tinha não tinha muita simpatia pela profissão, por aquele mundo forense, de tabelião. Meu pai saía toda manhã, ia aos cartórios, depois ia não sei aonde, depois ia ao tribunal de apelação, e ouvia a cantilena dos clientes, etc. Essas coisas, aquele mundo nunca me atraiu, de modo, mas como meu pai queria que eu me formasse, naquele tempo, vamos dizer, o diploma, né? O anel era uma coisa necessária para abrir caminho, assim como a afirmação pessoal, não havia ainda curso de jornalismo, os cursos da Faculdade de Filosofia ainda eram muito precários, né? Era um Brasil muito diferente, esse Brasil de 1945, né? O Brasil, aliás, que está sendo muito evocado agora. O Rio de Janeiro era uma cidade quase europeia, Avenida Rio Branco, muita gente falando francês, era durante a guerra, quando eu cheguei, o tempo dos carros a gasogênio, entende? O tempo do Getúlio, etc. Era uma sociedade muito diferente. As favelas eram poucas e até eram poéticas, né? Eram temas do lirismo popular, do samba. Era um Brasil muito, muito diferente, né? O Leblon é um enorme areal, cheio de pitangueiras e cajueiros. É verdade. Quando eu comecei a trabalhar na Tribuna da Imprensa, que quiseram me vender um terreno no São Conrado, você fez tudo para me vender, eu não comprei. Se eu tivesse comprado, eu hoje não estaria aqui. Em 13 de novembro de 1986, você foi eleito para a Academia Brasileira de Letras, sendo o quinto ocupante da cadeira número 10, fundada por Rui Barbosa e sucedendo a Eurígenes Lessa. No seu discurso de posse, você disse que via Rui como um exilado expulso de sua pátria por um caudilho taciturno. Por que dessa visão? Não, porque o meu discurso começa exatamente com a visão do Rui Barbosa em Londres, né? Porque naquele tempo, que era no começo da República, o Rui Barbosa se exilou porque o caudilho taciturno era exatamente um alagoano, Floriano Peixoto. E esse exílio é uma coisa curiosa, que o Rui não seria o que é hoje se não tivesse havido esse exílio. Porque o exílio é uma experiência muito curiosa. Você vê isso, aliás, durante o tempo da ditadura militar, né? Quando milhares de brasileiros foram exilados e eles se enriqueceram no exílio. Embora o exílio seja um episódio traumático, né, porque afasta a pessoa da pátria, da família, etc., de algum modo é também uma coisa enriquecedora, porque você no exterior, na França,
na Espanha, em qualquer lugar, no México, etc., né, você se enriquece. E você vê isso, aliás, na atual sociedade brasileira, quando dezenas, ou talvez centenas, ou até milhares de professores e de políticos e de escritores, etc., tiveram a experiência do exílio. Né? De modo que a gente fala mal, tem que censurar o exílio, porque enxota você da pátria. Mas também tem que salientar que o exílio é uma experiência enriquecedora. Não? Você tem quase 30 livros de poesia. Não tenho. Não devo ter uns 20, não. Tem 28. Você é um bom contabilista. Qual deles você recomendaria para quem é neófito e quer conhecer ler do Ilvo? Eu recomendaria um livro que tem as poesias completas, que é poesia, parece que Poesia Reunida, que saiu pela Top Book, né? Que aí você, num livro você tem quase todos os livros, etc. Você escreveu 5 romances. O último tem o título A Morte do Brasil. Sim. Do que conta esse livro? Os meus 2 romances mais conhecidos, um é Ninho de Cobras e outro é A Morte do Brasil, são romances exatamente sobre tempos de ditadura. O primeiro, o Ninho de Cobras, é quando eu era adolescente, é sobre a ditadura Vargas, em Alagoas, etc. E esse A Morte do Brasil é sobre, talvez, o Brasil no governo Médici, né? Exatamente nos chamados anos de chumbo. Né? De modo que, embora eu não pertença a partido político nenhum e seja na vida apenas um espectador do espetáculo político, né? A vida política do Brasil me interessa muito. Né? De modo que eu busquei projetar nesse romance exatamente o Brasil daquele tempo, né? Com aquela vocação de grandeza e, ao mesmo tempo, aquele fundo escuro de tortura, de perseguição, né? De morte, de divisão da sociedade em duas grandes correntes, etc. Você escreveu muitos contos, crônicas e ensaios. Inclusive um que provocou escândalo. O Preto no Branco, exegese de um poema de Manuel Bandeira. Por que o escândalo? Não, o escândalo é porque o poema de Manuel Bandeira era um poema hermético, mas sobre uma genitália feminina. Inclusive, é muito curioso que você esteja fazendo essa pergunta exatamente agora em que o problema da genitália feminina, né, atingiu a academia em cheio, né, com um conferencista que aí a semana passada na academia, né, ele exibiu um quadro do Courbet, que é uma genitália feminina, e exibiu também cenas muito chocantes de sexo, etc. Porque naquele tempo era uma sociedade mais pudica, né? Os colégios, havia muitos colégios religiosos, etc. Né? Era uma sociedade um pouco diferente, e o próprio Manuel Bandeira resistiu muito em permitir que eu publicasse o livro sobre esse poema dele. Né? E quando eu publiquei, ele disse, lendo o livro, as amadas reclamaram. Honestamente, qual é o maior poeta brasileiro? Eu diria que é Castro Alves, o único poeta que tem realmente um gênio, uma poesia muito marcada pelo Brasil, né? Foi o primeiro a falar das matas, dos nossos mares. Eu tenho a impressão que não há poema no Brasil superior ao Navio Negreiro, né? Ao mesmo tempo, ele é um poeta de alcova, poeta dos amores, é um grande poeta épico no sentido, né? Cantou os grandes problemas do seu tempo, o negócio da escravidão, a América, etc. Você foi um aluno relapso? Não, eu fui um bom aluno, primeiro da aula, mas eu invejava muito um aluno relapso, um aluno que fumava, que tirava 0. E também tem até uma história muito engraçada, porque esse aluno que eu invejava no colégio diocesano, que era péssimo aluno, até sexualmente ele vivia perseguindo os outros meninos, não sei o quê, né? E uma vez, um domingo, eu me encontrei com ele, andamos juntos, ele me ofereceu até um cigarro que eu recusei, e no dia seguinte todo o colégio sabia que eu tinha feito esse passeio, eu fui delatado, que não podia andar com esse aluno relapso, etc. Agora, a coisa mais curiosa é que um dia eu volto a Maceió, esse ex-aluno relapso era desembargador, homem muito rico,
linha dura, não fumava mais, catolicão, etc., de modo que na vida madura ele foi exatamente o contrário daquilo que ele tinha sido na infância e na adolescência. Ele virou, é impressionante as vidas, né? Ele achava que os militares é que deviam corrigir, né, as anomalias brasileiras, etc., não perdoava ninguém. É impressionante isso, né? Como na vida madura é diferente da criança. Seu livro mais recente é de literatura infanto-juvenil, A História de Tartaruga. Você tem prazer em escrever para as crianças? Não, eu escrevo acidentalmente, porque o que caracteriza o escritor infanto-juvenil é a copiosidade, é dar um livro por ano, etc., né? E é um gênero muito específico, de modo que eu tenho 3 livros infantis, mas são aventuras, assim, laterais, né? Eu não me considero realmente um escritor infanto-juvenil, etc. Eu escrevi esse livro por prazer e por divertimento, etc., né? E você traduziu por gosto ou por encomenda? Por encomenda eu traduzi, quer dizer, por editoras eu traduzi Dostoiévski, traduzi Jane Austen, traduzi Maupassant, mas traduzi por prazer, porque eram grandes escritores, etc. Rimbaud, que eu traduzi, me apliquei há muitos anos a traduzir Rimbaud, não era por encomenda, quer dizer, a encomenda vinha junto, porque os editores pagavam, etc. Mas era por um prazer e até dever, no certo sentido, né? Porque eu acho que a literatura não vive só da produção aborígene, da produção nativa, né? Uma literatura tem que viver de outras literaturas, né? Você tem que ler Dom Quixote, tem que ler Proust, tem que ler Joyce, né? Tem que ler Thomas Mann, tem que ler Conrad, né? De modo que eu acho que é importante, não apenas para o escritor brasileiro, mas também para o leitor brasileiro, né? Que ele tem uma visão da literatura, pelo menos da literatura ocidental. Você tem várias condecorações, mas nunca ouvi de fardão ostentando essas condecorações. Essas condecorações geralmente eu mando porque eu mando para... Em primeiro lugar, eu não acredito nas condecorações. Em segundo lugar, de modo que eu mando sempre para Maceió, quando tem um memorial ali do Ivo, né? De modo que então ficam guardadas lá ou esquecidas lá, etc. Eu prefiro a condecoração mais alta que pode haver no Brasil é exatamente o colar acadêmico. Uma outra semelhada, né? Porque é uma espécie de condecoração que só pode ser dada a 40 brasileiros, né? Vivos, eleitos. Você é doutor honoris causa pela Universidade Federal de Alagoas. Qual foi o merecimento que eles alegaram? O ter nascido alagoano. Isso é considerado o melhor poeta que Maceió já produziu, né? Não digo de Alagoas, porque tem Jorge de Lima, né? Que é um poeta admirável, não? E ao mesmo tempo os alagoanos me tratam com muito carinho, não? Porque eu sou o único alagoano da academia, a academia é muito injusta com os alagoanos, foram muito poucos os alagoanos, né, acadêmicos, né? De modo que o fato de eu representar Alagoas na academia não é um motivo não digo de orgulho, mas de conforto para os alagoanos. Você trabalhou na tribuna com Carlos Lacerda. Trabalhei. Qual é a sua opinião sobre ele? Quer dizer, hoje o Carlos Lacerda é uma figura histórica, né? Nós conhecemos o Carlos Lacerda, eu e você. Eu trabalhei na tribuna durante todo o tempo, entrei na tribuna da imprensa em 1941, logo no 42, logo no começo da criação da tribuna, né? E até trabalhei com ele até ele sair governador, continuei lá. O Carlos Lacerda é uma figura histórica, né? O Carlos Lacerda que nós conhecemos, o Carlos Lacerda íntimo, né? É muito diferente do Carlos Lacerda histórico, etc., né? De modo que, mas é uma das grandes figuras, né, da política brasileira, né? E também num certo tipo de jornalismo, né, que não se pratica mais, que ele era um grande panfletário, também um grande orador, né? De modo que não se pode negar ao Carlos Lacerda, né, a importância que ele tem na vida política do Brasil, né? E também foi um excelente governador, talvez o melhor governador que o estado de Guanabara tenha. Ele modernizou todo o Rio de Janeiro, etc. Aliás, uma coisa surpreendente, porque a tribuna da imprensa, como empreendimento econômico, não foi dos mais felizes, né? A tribuna sempre engatinhou num tipo de jornalismo, né? Embora tivesse recrutado excelentes jornalistas como você, Luiz Lobo, Murilo Melo Filho e vários outros, né?
Carlos Castelo Branco, toda a elite jornalística do Rio de Janeiro passava lá e ficava pouco, porque não se ajustava muito, né, ao temperamento explosivo, nem aquela visão que o Carlos Lacerda tinha muito facciosa da vida, etc., né? De modo que a Tribuna da Imprensa não conseguiu ser um grande jornal, né? Foi um jornal de combate, etc., mas nunca inovou, por exemplo, como outros jornais inovaram, como A Última Hora, né? Que surgiu sob o signo realmente de uma boa inovação jornalística, né? É doce envelhecer de alma honesta? No meu caso é. Você ainda é casado com a Leda? Não, eu sou viúvo. Ela morreu há uns 2004, exatamente quando eu fiz 80 anos. Que prêmio ficou lhe faltando em sua carreira? É difícil responder, porque, em primeiro lugar, eu não escrevo para ganhar prêmio, né? Os prêmios acontecem e hoje, inclusive, eu acho que há um certo defeito no cenário literário brasileiro, que é a pletora de prêmios. Tem prêmios demais, prêmios, aliás, altíssimos, de 100, 200 mil reais, né? Antigamente, os prêmios, do ponto de vista financeiro, eram muito parcos. Eles serviam para abrir caminho para você, porque era a importância intrínseca do prêmio. O prêmio, por exemplo, Fundação Graça Aranha, para um jovem romancista, né? O prêmio da Academia, que era dado a um Cecília Meirelles, a um Guimarães Rosa, etc., o prêmio de poesia, né? Eram mais importantes naquela época. Como você hoje vive na sociedade do espetáculo, do consumo desempreado, os poetas e romancistas ganham prêmios, etc., mas esses prêmios não lhe permitem ter uma fisionomia nítida no cenário cultural, né? De modo que houve essa mudança. O prêmio hoje não funciona como funcionava antes. A maioria dos biógrafos empenha-se em explicar a obra a partir da vida. Mas você afirma que o correto é exatamente o contrário, explicar a vida a partir da obra. Você sustenta o que disse? Sustento. Não, sustento eu acho importante. Quer dizer, o importante em qualquer profissão é a obra que ele faz, né? Seja jornalista, antenista de televisão, né? Vereador, né? Pintor, etc., né? A obra é o retrato, né? Talvez você seja um mero transmissor de alguma coisa, né? É verdade que um autor lido apenas uma vez, mas não relido, não tem leitores? Não, é um caso pessoal. Hoje você vive na época do consumismo, do best-sellerismo, né? Da leitura dinâmica, do Twitter, essas coisas todas. Para mim, literatura, quer dizer, dada a minha procedência e dada a minha idade, né, é uma coisa mais lenta, mais fixa, de modo que eu prefiro o leitor dotado de atenção. Se alguém lê um soneto meu, um poema meu, mais de uma vez, né, eu fico muito mais envaidecido do que o camarada que lê um livro todo e não volta mais àquele livro. Entende? De modo que eu acho que o escritor de um certo mérito é aquele que permite ao leitor a possibilidade de ele ser lido 1, 2, 3 vezes. Entende? Por exemplo, ao longo da minha vida eu tenho, quer dizer, inumeráveis escritores que eu leio e releio desde a juventude até agora, né? Então, para mim, esse é o meu tipo de livro, aquele livro que eu possa reler, e é o tipo de leitor que eu imagino, aquele leitor que volta sempre, né, aos mesmos lugares. Você um dia escreveu que os grandes escritores nem sempre são bons escritores. Isso foi uma provocação a quem? Não, é porque às vezes você é um grande escritor, mas você, né, a sua escrita não é uma escrita com uma certa correção gramatical, uma certa elegância, etc., né? É grandes escritores que são escritores muito fluentes, né? muito ricos de matéria romanesca, etc., mas aos quais falta um certo apuro literário, né? Eu prefiro o escritor que tem um estilo muito definido. Jorge Amado. Inclusive, esse livro dele, O Navegação de Cabotagem, né, até a introdução é minha, né? Esse livro de memórias. Eu acho o Jorge Amado um dos maiores escritores da língua portuguesa. Castigado por supostamente ser lacerdista, Ledo Ivo foi trabalhar na seção de polícia da Tribuna. De polícia? Quando? Queriam que ele pedisse demissão do jornal, mas o poeta não se demitiu e foi fazer a corrida dos distritos policiais
antes reservada aos focas. E escreveu um lead que se tornou uma lenda da imprensa carioca. Somou todas as ocorrências menores e disse que com tantos tiros, tantas facadas, enforcado, esganado, envenenado, morreram no Rio tantas pessoas. Esse é Leduíno. Não, eu não me lembro disso, não. Eu nunca trabalhei na seção policial, não. Na tribuna da imprensa eu trabalhava na reportagem e um pouco também na política, né? E eu via até, era um negócio curioso, que naquele tempo a gente ouvia quer dizer, a tribuna era um jornal muito curioso porque tinha quase uma lista negra, né? Os amigos, os inimigos. Eu até procurei quebrar isso na tribuna uma vez, por exemplo, para o escândalo de toda a redação e até do Carlos Lacerda. Eu fiz uma reportagem sobre o Natal do Dutra, que o Dutra tinha saído, né? Tinha deixado a presidência, e o Carlos Lacerda até me chamou, Cleiton, você fazer uma reportagem sobre o Dutra? Eu digo, não, ô Carlos Lacerda, o jornal não é só dos amigos, o jornal é da sociedade, é do público. Né? Se você quiser se abrir, né, você tem que ouvir todo mundo, tem que ouvir até Luiz Carlos Prestes. Né? De modo que, porque o Carlos Lacerda tinha realmente uma visão um pouco sectária, né? Do jornalismo, né? Ele não primava pelo amor à fonte, nem pelo amor à notícia verídica, né? Essa que é a verdade. Qual é o seu sonho? Meu sonho? Eu tenho a impressão que eu não tenho sonhos, não. Sonho não tenho, não. É acordar sempre. Muito obrigado. Ok, até logo.